dia, graça e paz para todos. Eu estou aqui na direção aqui do carro, estou aqui pensando sobre a direção de nossas vidas, porque Deus ele me traz à memória um jovem chamado José. José esse que foi perseguido dentro dos seus lares, foi perseguido na sua casa por seus irmãos. Quantos levantes teve sobre a vida desse jovem chamado José? E assim também somos eu e você na caminhada. Muitas das vezes nós temos sonhos, nós queremos avançar em nossa vida secular, em nossa vida espiritual, mas muitas das vezes os nossos sonhos são frustrados, e muitas das vezes são frustrados por pessoas que deveriam cuidar de nós, porque José, ele foi perseguido pelos seus próprios familiares, aqueles que deveriam amar, aqueles que deveriam cuidar, se levantaram contra a vida de José, por um sentimentos de inveja, tentaram parar José na terra, mas esqueceram que José, ele era escolhido e tinha um propósito sobre a vida dele. Mas José, ele nunca questionou na palavra do Senhor aquilo que acontecia com ele. José foi perseguido por seus irmãos. José, teve suas vestes rasgadas, foi lançado no fundo do poço pelos seus irmãos. José foi vendido como escravo, foi comprado por Potifar. Na casa de Potifar, diz a palavra de Deus que ele fazia tudo com excelência. Quer dizer que não é o ambiente que você está, mas sim como você se posiciona. Aonde José colocava suas mãos, prosperava. E com tudo isso, dentro da casa de Potifar, teve os levantes, teve as propostas erradas, porque a mulher de Potifar, ela queria ficar com José. Mas José sabia que ele deveria honrar o seu senhor Potifar e jamais deveria envergonhar o Senhor, seu Deus. Então que eu e você nós devemos saber quem é Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Um Deus que ele tem te chamado, que ele tem me chamado para poder seguir um propósito nessa terra. E qual é o propósito que Deus ele te chamou nessa manhã? Qual é o propósito que Deus ele tem sobre a minha e sobre a sua vida nessa caminhada? Porque o propósito, irmãos, é você amar um ao outro. O propósito, irmãos, é nós cuidarmos um dos outros, porque nós estamos nessa terra exatamente para isso, para viver esse cuidado. Mas muitos não querem, irmãos, muitos não querem cuidar. Muitos, e eu sempre tenho falado sobre isso. As pessoas falam de amor, mas não querem amar. Mas amar uns aos outros. Foi o próprio Eterno que falou comigo e com você, que nós devemos amar um ao outro. Então ame o seu próximo, cuide do seu próximo, cuide dos seus, cuide daquilo que Deus ele te confiou. Não olhe as circunstâncias, não olhe aqueles que te perseguem, mas olhe o propósito de Deus sobre a sua vida. Porque José, ele foi cativo, ele foi parar na prisão, e muitas das vezes nós nos sentimos assim, nós nos sentimos aprisionados nessa vida, aprisionados pelos nossos próprios pensamentos, aprisionado muitas das vezes pelas lutas que passamos, pelas perseguições. Isso tem roubado a nossa paz, irmãos, e tem muitas das vezes levado as pessoas para doenças psicossomáticas que tem parado as pessoas na terra dos viventes. Mas nós temos que saber que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Você pode estar passando lutas, mas coopera para o bem. Você pode estar passando por provas, por privações, mas coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E no momento certo você saberá porque você está passando por esse processo. Porque mesmo na prisão, José continuava fazendo o seu melhor com excelência. E em todo lugar que ele estava, ele se colocava para fazer o seu melhor. E por isso ele era honrado nesses lugares. Ele era colocado em posição de liderança nesses lugares. Por quê, irmãos? Porque o coração dele não estava nas circunstâncias, mas estava em quem era Deus sobre a sua vida. Eu e você, nós temos que saber quem é Deus sobre a minha e sobre a sua vida, e olhar o cuidado de Deus. Deus ele tem cuidado de mim e de você. Nos momentos das lutas, das nossas adversidades, Deus ele tem cuidado de nós. Então não abra mão do cuidado de Deus sobre a sua vida.
Porque nós temos visto, irmãos, tantas pessoas ingratas na terra, pessoas ingratas que Deus ele tem feito, Deus ele tem realizado, e mesmo assim as pessoas não olham para o cuidado de Deus. Porque José, irmãos, ele estava na casa do seu pai, entre sua família, mas os irmãos não deixaram de ser filhos, não deixaram de estar junto com o pai, mas no lugar de olhar para o pai, estavam olhando para José, e esqueceram que o mesmo pai de José era pai sobre suas vidas. E muitas das vezes nós estamos assim, irmãos, nós não olhamos que estamos no melhor lugar, não olhamos que Deus ele tem proporcionado o melhor para mim e para você, e questionamos, murmuramos, muitas das vezes até achamos que o nosso Pai Celestial muitas das vezes não nos ama, e murmuramos na terra, fazemos como aquele povo de outrora, do passado, que apenas murmurava. Deus ele libertou o povo, irmãos, um povo cativo que estava no Egito, irmãos, abriu o mar vermelho, proveu no deserto, Alá, Massi, Manás, mas mesmo assim o povo murmurava, porque sentia a falta do Egito. E muitas das vezes Deus ele pega e ele fez, ele faz e realiza sobre nossas vidas, mas aí nós achamos muitas das vezes que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Mas para isso eu e você, nós não podemos ficar parados, nós precisamos nos movimentar. Se movimentar é você orar, é você buscar a presença de Deus, é você buscar intimidade com o Eterno a todo tempo, irmãos, é a todo tempo, orar sem cessar. Mas muitos hoje não querem orar, não querem se achegar ao Eterno. E eu falo com você, meu irmão, nessa manhã, se chegue ao Eterno, se aproxime do Senhor, porque Deus, ele tem um realizar sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Mas Deus, para ele fazer a parte dele, você tem que fazer a sua. Porque Deus, ele não chama covarde, ele chama valente. Então se posicione como homem, como mulher valente nessa manhã na terra dos viventes. Porque Deus ele tem te chamado. Ele tem te chamado para uma grande obra na terra dos viventes. E quando eu falo grande obra, muitas das vezes você pode pensar que eu estou falando de religião, mas não é religião. Qual grande obra você tem feito dentro da sua casa? Qual grande obra você tem feito com aquilo que Deus te confiou? Porque nós temos, irmãos, e precisamos hoje olhar e ver que legado nós estamos deixando para gerações futuras. E legado esse que nós não vamos deixar com a força dos nossos braços, não. Mas tem que ser baseado realmente na fé, irmãos. Em saber que Deus ele é imutável, que Deus ele não muda e nunca mudará. Mas nós temos mudado a todo tempo na presença de Deus. Nós temos a todo tempo, irmãos, olhado e questionado, muitas das vezes até mesmo a soberania de Deus, porque muitas das vezes não entendemos aquilo que Deus ele quer de mim e de você. O que Deus ele quer de você? O que Deus quer de mim? Deus ele quer que nós viemos viver com excelência. Viva com excelência, porque a tua vida, a minha vida é um presente de Deus. E vai ter um dia que Deus ele vai requerer esse sopro de vida de volta. E aí o que nós vamos prestar contas, irmãos, quando ele requerer? Porque muitos sonhos estão sendo roubados, usurpados na terra. E por esses sonhos estar sendo usurpado, as pessoas têm ficado prostradas na terra. Quantos sonhos já foi paralisado na minha e na sua vida? Quantos sonhos? Mas aí paramos e olhamos para aquilo que ficou lá atrás e não avançamos. Mas Deus ele chama a mim e a você para continuar avançando, para continuar sonhando, porque José ele era o improvável. Muitas das vezes eu e você nós somos os improváveis nessa caminhada. Mas aí Deus ele pega e te coloca em lugar de honra, porque José, aquele que foi vendido como escravo, que foi cativo na prisão, Deus ele colocou ele em lugar de honra e foi governador do Egito.
Então se coloque, porque Deus ele tem uma governância sobre a sua vida. Então governe aquilo que Deus te confiou. Governe aonde Deus te colocou. Faça o seu melhor. Muitas das vezes para você, aquilo que você faz, aquilo que você exerce, pode ser tão insignificante, mas faça com excelência e você verá como Deus ele vai te abençoar nessa caminhada. Não abra mão do teu chamado, não abra mão daquilo que Deus te confiou, não abra mão dos seus, não abra mão do cuidado de Deus sobre a sua vida e você verá o realizar de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Apenas creia e viva tu pela fé. Chega de viver por vista, mas vive pela fé, porque nós temos um Deus que ele continua cuidando de mim e de você, e ele não abre mão de nenhum de nós, porque ele deu o seu bem maior, que foi o seu Filho amado, por amor a mim e a você na cruz do Calvário. Então não abra mão de estar na presença do Eterno e buscar a face de Deus, enquanto ainda se pode achar. Busque a Deus, se aproxime, porque a qualquer momento pode ser chamado a minha ou a tua senha nessa terra. E aí eu pergunto, como eu e você nós temos vivido? Como eu e você nós temos vivido nessa terra, irmãos? Já parou para pensar? Se Deus ele chamar você nesse momento, como é que nós temos vivido? Para quem eu e você nós temos preparado a nossa alma? E aí eu falo, irmãos, sobre salvação, porque muitas pessoas hoje estão tratando a salvação como se fosse um conto, irmãos. Mas existe o céu e existe o inferno. E aí, qual o caminho que você quer trilhar é a escolha sua, irmãos. E as pessoas querem viver como se fosse um conto, como se fosse uma história, irmãos. E não é, é real. Se baseie a sua vida na palavra de Deus, para que você venha conhecer um Deus que se fez homem e morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você nessa caminhada. Olha o que você tem feito da sua vida nessa terra. Não deixe as pessoas frustrarem os seus sonhos. Não perca a sua fé em Deus por causa de pessoas. Não perca. Não perca o melhor que Deus ele tem para você por causa de pessoas. Continua cuidando da sua vida, irmãos. Continua cuidando da sua alma. Não perca a tua salvação por causa dos levantes, das lutas. Não perca o seu chamado. Não se perca nessa caminhada. Mas se fortaleça a sua vida e viva pela fé, irmãos. Viva pela fé. Viva o melhor de Deus nessa caminhada. Seja um José. Seja um José. Realmente seja um José. Porque José, ele passou momentos difíceis. Ele passou momentos difíceis. Só que, assim como Cristo, ele perdoou os meus e os seus pecados, José, ele perdoou os seus irmãos. Então libere perdão nessa manhã. Se você muitas das vezes fala que não consegue perdoar algo que te fizeram lá no passado, em outrora, eu te convido nessa manhã a liberar o perdão, porque a falta de perdão só faz mal para você. Aquela pessoa não está preocupada, mas o seu interior, irmãos, o seu interior está ferido, porque é exatamente isso. As pessoas falam, eu não consigo liberar perdão, mas só está fazendo mal para você mesmo. Por mais que você ache que não, está fazendo mal para a sua alma, para a sua vida espiritual. Então libere o perdão nessa manhã, para que naquele grande dia, eu e você venhamos ser perdoados. Venhamos ser perdoados diante do Pai. Porque aquele que não perdoa ou não consegue perdoar, também não será perdoado naquele grande dia. Então é manhã de liberar perdão. É manhã de realmente nós olharmos realmente para quem é Deus na minha e na sua vida. Olhe para quem é Deus na sua vida. Não trate Deus como qualquer coisa, não, irmãos. Não trate. Cuide do seu coração. Cuide da sua alma. E aprenda nessa manhã a viver por fé,
e não por vista. Essa é a palavra que eu deixo para cada um nessa manhã, onde essa palavra venha alcançar e dizer que nós não podemos jamais viver sem o eterno em nossas vidas. Apesar das circunstâncias, nós não podemos viver sem Ele. Apesar dos levantes, das perseguições, dentro de ministério, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, aonde você trabalha, eu falo que aonde você colocar a planta dos seus pés é um lugar santo. Não muitas das vezes por causa de mim e de você não, irmãos, porque não somos nada nessa terra, mas sim por causa do Deus que habita em mim e em você. Então continua tu a buscar a presença de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti, e que o Senhor sobre ti nessa manhã levante o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.